Olá, seres de luz! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Magia e Bruxaria Natural. Bem, meu nome é Waiken e hoje nós vamos conversar sobre a cultura e o panteão celta. Se você já gosta desse tema, dessa cultura, desse panteão muito místico e muito difícil de entender, já curte, compartilha, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito para não perder novos vídeos nossos. E segue a página do Instagram que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá ok? Ah, e se ainda você não sabe, temos uma comunidade com mais de 4.000 membros lá. A comunidade se chama Magia e Bruxaria Natural, onde nós comentamos todo sábado às 9 horas o vídeo que é postado na quinta-feira e o vídeo que é postado no sábado. Então não perca, corre lá, já baixa o aplicativo Amino e digite na barra de pesquisas Magia e Bruxaria Natural. Entre na comunidade e faça parte dessa nossa família. Bora pro vídeo? Abençoados sejam! Então vamos começar, né, falar sobre a cultura celta, o panteão celta, uma pincelada só para a gente entender o criacionismo, a parte de cultura dos deuses, tá? Só para a gente iniciar, né, uma introdução. É uma cultura muito pouco falada, até porque tem muito pouco estudo sobre, tem muito pouco material, na verdade, né, sobre. Então, nós vamos tentar aqui dar uma introduzida ao tema para vocês, tá? Gente, os celtas, né, são um povo aí da antiguidade que habitam regiões da Europa entre os séculos século II e século III antes de Cristo. O que é isso? No ano 200 antes de Cristo, tá? Eles existiam, né, em diversos povos, eles compartilhavam inclusive línguas e cultura, né, deles próprios. Então, assim, quando os celtas passavam nos locais, né, principalmente no continente europeu, eles se difundiam muito, a cultura deles se difundia muito entre outras culturas. Isso fazia com que muitas culturas e muitos panteões absorvessem um pouco da cultura celta à sua cultura, tá? Então, eles, né, não é um povo único, é um povo que era muito difundido, existia em várias partes do continente. Eles, então, como eu coloquei aí, não se formavam, né, um povo único, não era formado, né, por um povo único. Eles viviam em diversos locais, né, diversos lugares, sendo muitas das vezes inimigos entre si. Então existiam mesmo entre os celtas, o povo celta, a cultura celta, existia muita briga entre eles, né? E essa fragmentação foi primordial, né? Essas brigas aí, principalmente, essas difusões de cultura, onde existiam brigas, então eles se dividiam, né? Então existia-se muita divisão, onde essa fragmentação dos povos e das tribos foram de extrema importância, né, para que as influências celtas fossem embutidas em outras culturas, tá? Como por exemplo na cultura romana, como por exemplo na cultura grega, né? Então existe muita coisa celta na cultura grega e na cultura romana, também na cultura egípcia, por essa difusão das pessoas, por esse viajar das pessoas por diversos locais. Essas pessoas, obviamente,
do povo celta, ok? Então, essa fragmentação foi muito primordial, né? Para que os romanos dominassem, então os romanos começavam a dominar esse povo celta também. Por isso, uma cultura muito apagada, vamos dizer, porque o cristianismo teve uma importância dentro disso também. Então, você encontra coisas celtas mesmo na cultura cristã, como por exemplo a cruz celta, que na verdade depois ganhou uma haste maior e os cristãos utilizavam essa cruz, né, como simbolismo da Trindade, do sacrifício de Jesus Cristo. Então, a cultura celta ela se permeia dentre várias culturas. Tamanho o seu grau de migração ali, né, dentre todo o mapa mundial, vamos dizer assim. A influência celta, inclusive, ela é sentida até em festas, né, como Halloween, lendas como Tristão e Isolda. A música folclórica irlandesa tem muita coisa celta também. Idiomas como o galês, o gaélico, né, inclusive, porque também os povos se fundiam, os celtas, os irlandeses, então começavam essa junção, né? Então se começava essa junção de culturas e choques também de culturas, então fez com que nós hoje, o que chegou para nós, né, o pouco que chegou para nós, fosse um pouco de cada e não o puro celta, vamos dizer assim, não a pura cultura celta, né? Os celtas, então, eles são originários aí da região europeia central. Não se tem, assim, realmente uma localização ideal, exata, né? Mas eles se espalharam aí, né, pela Península Ibérica até a Península da Anatólia, tá? Se você pegar o mapa e ver a Península Ibérica e a Península Anatólica, né, a Anatólia, elas são opostos, são longes, né, uma da outra. Isso faz com que os celtas permearam, né, isso fez com que os celtas permearam aí toda a região da Europa, do continente norte, do hemisfério norte aí, tá bom? Bom, eles ocuparam os principais locais, né, como Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, Espanha, França, Alemanha, Bélgica e assim vai, né? Áustria, República Tcheca, Eslováquia e muitos outros. É interessante, pessoal, que cada tribo, né, era organizada por clãs. Então existiam os clãs, né? Existiam as tribos e elas eram organizadas por meio de clãs, tá? As famílias compartilhavam as terras, então as terras eram compartilhadas dentre as famílias, né? Cada um tinha um pouco de parte em cada terra e era pautada numa sociedade muito hierárquica, tá? E era dividido assim: os nobres, os homens livres que não eram escravos, eram homens livres, os servos, os artesãos, os escravos e um ponto muito ideal aqui que a gente precisa entender, os sacerdotes, né, que eram chamados de druidas. Hoje em dia nós temos a religião, né, o druidismo, vamos dizer, que é aí, né, uma vertente da bruxaria, inclusive hoje, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esses druidas aí para a gente entender, né, o que seria esses druidas. Então, essa divisão de nobres, homens livres, servos, artesãos e escravos a gente não vai abordar muito, porque, né, é muito claro que os nobres seriam da realeza, os homens livres não eram os escravos, viviam livres, né, e aí cultivavam suas terras, várias famílias tinham partes nas terras das outras famílias, elas se compartilhavam entre si, né? Quando não tinha briga, eles se dividiam, né? Então, os servos, principalmente aí, obviamente, da nobreza, os artesãos, né? Que também poderiam ser esses homens livres, e também os servos, mas tinham uma classe
que era específica, né, que eram os artesãos da época, que faziam várias coisas, inclusive, desde joias, roupas, moedas, enfim, várias coisas, esculturas, tá? Os escravos aí, né, que faziam a parte mais pesada do trabalho, tá? Os servos, eles eram mais para dentro de casa. Os escravos ficavam mais por conta aí das moendas, né, vamos dizer assim, das fazendas, né, do trabalho mais pesado. Os servos ficavam mais dentro da casa da nobreza da época aí em toda a Europa, tá bom? Bom, dizem, né, aí vários livros vocês vão encontrar e alguns vão divergir, mas basicamente é isso, que o povo celta foi o primeiro povo civilizado na Europa. Veja bem, o primeiro. Alguns livros arqueológicos, históricos, eles dizem isso, tá bom? Por volta aí de 4.000 anos antes de Cristo, tá bom? Então, buscando, né, aí uma tal terra prometida, então aí você vai começar a perceber que o cristianismo e a cultura, quando se fala de Moisés buscando a terra prometida, tem muito a ver com a cultura celta. Então existe aí uma parte da cultura celta em várias culturas, tá bom? A história também. Então eles buscavam terras prometidas, né? A terra prometida, os celtas. Né? Buscando por tal terra, então, chegou-se ao ponto dos celtas se desenvolverem culturalmente quando tiveram seus territórios estabelecidos. Segundo o que alguns autores contam, a terra procurada é a Inglaterra, tá? Eles desejavam chegar a uma terra prometida, que seria hoje a Inglaterra. Nessa época, segundo o que dizem alguns arquivos, os celtas ocupavam regiões da Alemanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, França e Inglaterra. Tá? Muito tempo depois, os druidas, tá, desenvolveram uma forma de escrita, pessoal. Não existia escrita. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês, muitas das coisas foram passadas de boca a boca, né? Até que os celtas conseguiam, né, se comunicar através de escritas. E eles falavam que essas escritas eram magia. Então, somente os druidas tinham acesso a esse conhecimento. Ao mesmo tempo, você vê uma paralelidade, uma correspondência na cultura judaica cristã, onde somente os sacerdotes tinham acesso à escrita, né, ao conhecimento propriamente dito. Os druidas, pessoal, eram sacerdotes, tinham poderes mágicos, conheciam muito com o poder da cura, né, mexiam com ervas. Seria a bruxaria hoje em dia, né, natural, que a gente busca muito, seria basicamente o que os druidas faziam, né? Então, o povo celta era um povo, era uma cultura que é uma cultura politeísta, cultuavam vários deuses, diversos deuses, e, né, tinham aí os seus sacerdotes, os seus xamãs da época, tá bom? Que tinham aí os seus poderes, os seus conhecimentos mágicos, tá bom? O alfabeto, então, né, criado, se chamaria Ogham, ou Ogham, né? Cada lugar fala de um nome, ele é um irlandês moderno, né? Deriva aí a um alfabeto medieval, na verdade, né? Primitivo, utilizado para escrever a primeira língua irlandesa nas inscrições ortodoxas, né? Dos séculos I ao século VI a.C. Então veja bem, isso aí é muito antes, né, da Bíblia, muito antes de muitas culturas aparecerem. E mais tarde a língua irlandesa, né, o Ogham escolástico, que é uma língua mais aprimorada, né, do 6º ao 9º século, ou seja, do ano 600 ao ano 900, tá?
aproximadamente aí 400 inscrições, pessoal, ortodoxas sobreviventes em monumentos de pedra. Então, nos monumentos, que até a gente vai falar, vai mostrar um pouquinho à frente, existiam aí escritas, né, que seriam aí esse dialeto, essa linguagem que os druidas inventaram para se comunicar e registrar, né, e registrar a sua cultura, tá bom? Esse aí é o alfabeto, o primeiro alfabeto, ok? Que se tem. Então é bem interessante, né, como eles organizavam o seu alfabeto. Isso é um exemplo, existem vários outros, né, anglo-saxões que mudam, né, de cultura para cultura e de vertente para vertente, porque depois imaginem vocês que muitos druidas começavam aí também a ensinar os celtas e outras civilizações, até mesmo por preconceito e ódio a outras culturas, principalmente os romanos, né, que aí já começavam aí a cultura cristã, invadiam e obrigavam, né, os celtas a ensinarem, os druidas a ensinarem e mostrarem sua cultura, né, e muita coisa foi queimada pela perseguição também, que sempre existiu, né, e às vezes chego a pensar que sempre vai existir, né, mas essa linguística indo-europeia, né, ela originalmente, o que se especula muito seria como vocês estão vendo aí, né, esses símbolos aí que remetem às letras do nosso alfabeto, tá? Uma vez, né, que são os primeiros povos a usarem o ferro na Europa também, então os celtas foram os primeiros povos, né, um dos primeiros, né, na verdade, muitos livros falam que são um dos primeiros, porém, a maioria fala que eles são os primeiros a usarem o ferro, tá bom? Então aí eles foram considerados propulsores da Idade do Ferro, né? E aí a gente vê, né, as moedas, né? Aqui à sua direita, né, ao seu extremo direito, você pode ver que isso é um tesouro celta encontrado. Então, tinham-se várias formas aí que eles utilizavam as moedas. Essa do meio seria uma arte, né, uma peça feita por um artesão celta. À esquerda, a sua primeira e esquerda, você vê, então, um exemplo de moeda também, tá bom? A música, né, era realizada pelos trovadores da época, pelos poetas da época também, né? Druidas, bardos e dançarinos. Então, ela era composta, né? É muito comum a gente ver as músicas celtas hoje em dia. E aí, elas eram realizadas por esses trovadores, druidas, bardos e dançarinos, ok? Os bardos eram poetas também que iam, durante a viagem, escrevendo o que ia acontecendo, né? Então eles transformavam isso em música, muito mostrado, né? Isso num filme do Senhor dos Anéis, né? Que tem os bardos, e os bardos eram compositores também da época, tá? Então essa música ela possui um caráter religioso e geralmente era acompanhada por diversos instrumentos como flautas, gaitas de foles, que não é a gaita normal que a gente conhece, né? Harpas, né? Atualmente esse estilo é muito popular em diversos países europeus de origem celta, fazendo parte da música folclórica irlandesa e escocesa. Hoje em dia há diversos festivais, pessoal, de música celta pelo mundo, então se difundiu muito, né? E a religião? A religião era politeísta, como a gente já conversou, ou seja, acreditavam-se em vários deuses, onde várias vertentes que foram surgindo, principalmente do continente europeu, tinham sua forma de cultuar. Então, cada vertente, cada lugar da Europa tinha sua forma de cultuar seus deuses. Não era uma forma generalizada,
ok? Por isso que é muito difícil a gente bater o martelo e falar é desse jeito, sempre foi desse jeito. Porque era boca a boca, muitos ainda não tinham acesso à escrita, somente os druidas, e ainda por cima existia a parte de aterramento de cultura, né? Ou seja, cobrindo a cultura sendo coberta por outra cultura, caçada, livros não, né? Mas materiais esculpidos, gravados, né? Com letras celtas, com linguagens, né? Que os druidas inventaram, eram quebrados, eram queimados o que se encontrava, né? Pela perseguição, né, que sempre existiu. Também pela difusão de sua cultura, várias culturas absorveram, né, como eu já falei, né, a cultura celta, costumes e características figurais de divindades. E é por esse motivo que muitas divindades celtas têm suas respectivas e aparentes aparências em outras culturas, tá? Então é por isso que a gente vê que os deuses meio que se parecem, tá? A origem do mundo, pessoal, criacionismo, né? Gente, é muito difícil uma só história, existem várias histórias escritas por diversos poetas e poetisas até, existem várias especulações, mas eu trouxe 3 das principais, tá? Então não existe apenas uma única história que diga como o mundo foi criado, mas sim várias. Uma delas, as mais principais, são a dos gigantes, que lembra muito a mitologia grega, por isso que eu pus entre aspas. Lembra muito a mitologia grega, pessoal, porque diz que esses gigantes construíram o mundo e lembra e faz uma correspondência com os titãs, né? Lembra muito um pouco. Não se tem como esses gigantes fizeram o mundo, de que forma, não tem uma história firmada sobre, mas se fala que esses gigantes construíram o mundo como ele é hoje. Outra história é do sopro divino, que lembra muito o criacionismo do cristianismo. Então, o Criador universal soprou e desse sopro gerou aí, né, a criação, gerou o mundo, tá? E essa história da melodia, que é a terceira história, que é a mais comum, tá? É a história da melodia que conta que da água surgiu uma melodia, né? Do nada surgiu uma melodia, e essa melodia fez com que o mundo começasse a ser criado, tá? Então vamos puxar para o planeta Terra. O planeta Terra, ele com água e terra, né, obviamente, e da água, né, começou a surgir essa melodia também, e aí originou-se uma criatura que é chamada de Eosha ou Eioka, depende da pronúncia, tá? Essa história, né, que é a mais comum, se originou da água um ser, né, que seria uma égua, né, que sairia da água e iria de encontro a um grande carvalho, a uma árvore de carvalho, tá? Como vocês podem ver aí na imagem, ok? E eles copularam, né? A égua copulou com esse carvalho, com essa imensa árvore, ela manteve uma relação energética, vamos dizer, com esse carvalho, e deste carvalho surgiu o primeiro Deus, a primeira divindade, né? Conhecida aí como Cernunnos, tá? Ou Deus cornífero. Depois, né, Deus cornífero vendo, ele começou a criar muitos animais, começou a criar vários animais, ele como Deus da caça, o Deus dos animais também, né? E se viu muito sozinho, né? Ele se viu muito sozinho, e aí ele começou a criar novos deuses. Como assim? Ele começou a copular com essa égua, e aí começou a dar origem a esses animais e começou a dar origem a outros deuses, tá? Até então, pessoal, a história da grande deusa
ela não era muito bem firmada. O que se imagina e o que se crê muito é que essa melodia orquestrada seria essa grande deusa, ok? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente dela. Seria essa grande deusa que orquestrou essa melodia, que fez com que a égua tivesse uma relação com um grande carvalho, e desse grande carvalho nascesse Cernunnos, e Cernunnos começasse a copular com essa égua, e começavam aí dar origem aos outros deuses. Os deuses, vendo, né, que se sentiam sozinhos, ninguém os cultuava, criaram a humanidade para que eles pudessem ser cultuados, tá bom? A história é basicamente essa. Pessoal, dentro da cultura celta, existem os 9 elementos: a língua, a oração, a contemplação, o estudo, cultura, festivais, né, a consagração, os conhecimentos e oferendas, tá? A cultura celta é formada por isso, pela língua, pela oração, pela contemplação, pelos estudos do quê? Da cultura, dos festivais, da consagração, das oferendas, da oração, a língua, né? Pela cultura, né, que os celtas tinham, os festivais, as consagrações que eram feitas, os conhecimentos aprofundados de tudo isso que eu já estou falando e das oferendas que eles ofereciam para as suas divindades. Existem 9 passos para que você seja o mais parecido com a cultura celta possível, né? Cultuar os deuses celtas, óbvio. Se conectar com o espírito da terra, porque os celtas se conectavam principalmente com a natureza, tá? Os deuses eram uma forma de se cultuar a natureza. Então, essa conexão dos celtas para com a natureza era muito forte, ok? Então, se conectar com os espíritos da terra, usar a poesia como elemento mágico, então eles utilizavam a poesia e aí surgiam os primeiros encantamentos. Reverenciar o passado, eles tinham muito essa ideia de reverenciar os antepassados, tá? Tomar ciência da cosmologia celta, então saber o que é um macrocosmo e um microcosmo da mitologia celta é muito importante. Não nos apeguemos aí à genealogia ou geografia para determinar quem é celta. Ah, não, você não nasceu na Europa, então você não é celta, né? Os celtas são uma cultura. E essa cultura, se ela for cultuada, se ela for exercida, né, você aí poderia se tornar um ser celta. Tá? Então, a cultura celta ela não se apega à hereditariedade. Não, você é celta porque você nasceu de uma pessoa que é celta. Não. A cultura celta está... Os celtas estão onde sua cultura está. Então, se você cultuar a cultura celta, você seria, então, um celta. Okay? Se você estiver dentro desses 9 passos. Tá? Aprecie o intricado e o complexo. Ou seja, o que está intrinsecamente e complexamente existindo e coexistindo com você. Então, entender essas relações mundiais, essas energias, a cosmologia, né? Tudo, mas de maneira intrínseca e complexa, ok? Responsabilidade pessoal, que é o senso do certo e o errado, né? O senso de si mesmo são parte do caminho celta, ok? Principais divindades, já estamos acabando, pessoal, aguenta aí. Sucelos era o maior importante, né? Era o mais importante no panteão celta, o mais cultuado. Ah, mas uai, ele não deveria ser Cernunnos ou Grande Deus, já que foram os primeiros aí? Sim, pessoal, mas na cultura celta, o que eles mais cultuavam, o que se mais tem, os achados aí de PDFs ou de livros, né, que se encontra, é que Sucelos era o mais importante. Ele era considerado o rei dos deuses, representava a fertilidade, a agricultura e as florestas. Por ele representar tudo isso, ele era muito importante. Era representado, portanto, com um martelo. Então aí a gente vê
até um pouco, né, a analogia de outros deuses que eram representados com martelos também, né? Então existem muitas aí, aparições de deuses celtas que parecem muito com outros deuses, tá? O Cernunnos, que era o deus dos animais, os celtas acreditavam que essa divindade possuía a capacidade de assumir uma forma de animal. Então, ele assumia a forma de animal para estar no lugar dos animais, né? E quando um humano atacava, né, ele aí punia, né? Quando um humano fazia algo de ruim com um animal. Depois nós temos aí o deus Taranis, que é o deus do trovão, muito parecido, né, com Zeus, mas só para vocês entenderem, depois a gente até olha e percebe aí que ele carrega um martelo e carrega um machado, né? Esse machado lembra muito a cultura africana também e lembra outros deuses também, né? Depois temos esse deus, né, que é Teutates, deus protetor da tribo. Ele era considerado um guerreiro, né? Então isso aí é uma das gravuras, vamos dizer, da época, tá? Muito antiga, inclusive. E não é possível observar, mas tem nela escritas celtas, tá? Epona, que é a divindade, a deusa galo-romana da terra, né? Isso porque ela é uma deusa que foi atribuída muito em Roma, né? Em toda a Europa, então deusa galo-romana, tá? Não que ela seja uma deusa romana, mas é o nome dela, tá? Deusa galo-romana da terra, associada à fertilidade do solo, era representada junto a um cavalo. E vocês vão perceber que a Dea Matrona seria a deusa mãe da mitologia celta. Suas faces são Epona, tá? A deusa jovem, deusa Matrona, que seria essa escultura que vocês estão vendo, né? E aqui à esquerda vocês veem a triplicidade, né? A Dea Matrona, que seria todas essas três juntas, e a deusa Belenus, tá? Que seria a deusa do fogo, tá? E da luz, guardiã dos caminhos e da sabedoria, ok? E aí vocês vão enxergar a deusa mãe, a velha, a jovem, né? A jovem, mãe e anciã. Então, essa Dea Matrona seria a deusa celta da mitologia, né? A deusa mãe, que as suas faces são Epona, Matrona e Belenus, ok? Belenus aí, a deusa da luz, né? Do fogo, da claridade, da sabedoria, tá bom? Deusa Morrigan, né? Deusa da guerra e da morte, também considerada. Tem muitos deuses na mitologia grega, na mitologia. Tem muitos deuses na mitologia celta, pessoal, que eles são deus da guerra e da morte, deus do submundo e da morte. Tem muito assim, tá? É muito comum. Então ela, né, é uma deusa aí da guerra e da morte. Depois nós temos outras divindades, né, que é essa Mananã Maclir, que é o deus do mundo dos mortos e dos mares, tá? Tem a deusa Masha, que é a deusa da sabedoria, da guerra e da morte. Aine de Kinokane, que é uma deusa fada, né, da fertilidade e do amor na mitologia irlandesa, mas ela provém também da mitologia celta. Maeve, que é a deusa da caça e da guerra na Irlanda. Brígide, nós conhecemos, né, deusa Brígide, que é a deusa da sabedoria e das artes, considerada, né? A Engus, que é o deus associado à juventude e ao amor, tá certo? Pessoal, por hoje é só uma introdução básica, tem muito pouco material sobre os celtas, mas eu pretendo abordar mais pra frente coisas mais detalhadas. Hoje é só
oi para vocês da cultura celta. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão a todos e abençoados sejam. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Abençoados sejam. Tchau! I am on a whole nother level. Barely only fought you over 'cause